Olá, eu sou Mona Lisa Perrone e esse é o Dossiê CNN. Todo domingo à noite levamos até você documentários e reportagens especiais feitas no Brasil e no mundo sobre a pandemia do novo coronavírus. No programa de hoje, nossos repórteres viajam até São Luís, capital do Maranhão. Muito perto de atingir o colapso no sistema hospitalar, São Luís é a primeira cidade do país a adotar o lockdown. O bloqueio total das atividades foi determinado pela Justiça e muda completamente a rotina da população. Sexta-feira, 8 horas da noite. No centro de São Luís, o lockdown pode ser traduzido em imagens. Escuridão e pouca gente. Nossa equipe percorre as ruas históricas da capital do Maranhão. Uma rua com muitos comércios, a gente pode ver. Atacado e varejo, restaurantes, barbearia. Tem o Rei do Celular. Desde o dia 5 de maio, os moradores só devem sair de casa em caso de extrema necessidade. Por que tá vazio assim? É porque tá normal, que é pra ter sair pra rua. Se não tivesse o lockdown, como é que estaria aqui? Teria bastante gente? Bastante gente, então, completamente gente. Antes dessa decisão judicial, a movimentação em São Luís estava praticamente normal. Douglas de Mello é o juiz que determinou o lockdown. Chegou a ser ameaçado de morte após a decisão. Eu penso que ninguém estava preparado para o que aconteceu no mundo. Ninguém estava preparado. Todos foram se preparando na medida em que os acontecimentos vieram. Além de São Luís, outras 3 cidades do Maranhão restringiram a circulação de pessoas por força da lei. O lockdown, assim como anteriormente o isolamento social, eles são estratégias de tentar diminuir a velocidade de pico da doença, para alargar um pouco mais esse pico, achatar um pouco mais a curva e o sistema de saúde conseguir suportar a quantidade de pacientes. No fim de abril, o Sistema Público de Saúde chegou a ter 100% dos leitos de UTI ocupados em São Luís. Era quase impossível encontrar uma vaga. As ambulâncias do SAMU ficavam impedidas de realizar outros resgates, porque não conseguiam transferir os pacientes para os hospitais. A gente teve alguns casos aqui no qual nossa ambulância, até a saída dela da base, até chegar na casa do doente, até prestar assistência, até chegar em um hospital e entregar o doente, ela levou em torno de mais ou menos 12 horas de plantão. Aconteceram equipes de ficar 12 horas tendo que trocar a equipe, o funcionário, para poder manter o atendimento ao solicitante, ficar trocando balas de oxigênio, ficar trocando a quantidade de medicações para manter aquele paciente estável até conseguir um leito. Os hospitais particulares também chegaram perto do colapso. O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de São Luís enviou uma carta ao governador Flávio Dino pedindo medidas preventivas mais enérgicas para tentar diminuir a circulação de pessoas nas ruas. A direção do Hospital São Domingos foi ainda mais específica. Pediu o bloqueio total de circulação de pessoas. Foi nesse cenário que o juiz acatou a recomendação do Ministério Público de determinar lockdown por 10 dias na região metropolitana de São Luís. A medida foi prorrogada esta semana. O objetivo é deixar pelo menos 60% da população em casa. Eu tenho a impressão de que essa medida vai resultar em um isolamento social nesses níveis. Não é 90%, não é 100%. Não é um modelo chinês de lockdown, não é o modelo europeu de lockdown, mas é um isolamento social em nível bem razoável que certamente vai achatar a curva de contaminação e vai poupar muitas vidas.
A tradução literal da palavra em inglês lockdown é confinamento. No caso da região metropolitana de São Luís, prefeituras e governo do estado decidiram não recorrer e acataram a decisão da justiça. As autoridades, então, definiram o que pode e o que não pode ser feito durante esse período. Ou seja, não existe um único tipo de lockdown. São os governos e prefeituras que definem, via decreto, como será cada confinamento. Nas 4 cidades da Grande São Luís, estão proibidas aglomerações em espaços públicos e privados. A recomendação é que os moradores só saiam de casa para comprar medicamentos e comida, ou para trabalhar nas atividades consideradas essenciais, como os profissionais de saúde, da segurança e funcionários de farmácias e supermercados. O uso de máscara na rua passou a ser obrigatório. Lotéricas e agências bancárias abrem apenas para pagamentos de salários e do auxílio emergencial. Da mesma forma que foi implementado na cidade de São Paulo, o lockdown na Grande São Luís também prevê o rodízio ampliado de veículos. Todas as obras públicas estão interrompidas, à exceção de melhorias nas áreas de saúde, segurança, saneamento e do sistema penitenciário. Outra mudança significativa em relação ao período de isolamento social: a circulação nas estradas estaduais está permitida apenas para os caminhões e para os veículos que executam as atividades essenciais. O decreto prevê multas que variam de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais, mas não especifica quais infrações são consideradas leves, graves ou gravíssimas. Nas barreiras policiais, só entra ou sai de São Luís quem tem uma carta da empresa em que trabalha e que presta serviços essenciais. A declaração já vem um modelo no decreto e a empresa é responsável de preencher essa declaração com os dados do funcionário e para que ele comprove que esse deslocamento dele está sendo em decorrência dele estar a trabalho. Mesmo fortemente armados, a função dos policiais aqui é, antes de tudo, conscientizar os motoristas. Há uma necessidade de colocar isso aqui, que o funcionário necessitará se deslocar da cidade de São Luís, da Ilha do Maranhão, certo, para a cidade X do interior do estado. Algumas chefias, alguns estabelecimentos, algumas empresas, órgãos, estão preenchendo de maneira incoerente, por assim dizer, Não estão colocando todas as informações precisas. Porque se o trabalhador, o funcionário, o servidor, ele reside aqui na cidade de São Luís e o local da empresa é também aqui na cidade de São Luís, essa declaração só com essas informações credencia somente ele a deslocar aqui na cidade de São Luís. Não está credenciado a deslocar para o interior do estado. Além de ter que comprovar que está em atividade essencial, o motorista também precisa cumprir o rodízio de veículos, implementado pela primeira vez na história na região metropolitana de São Luís. Placa par circula no dia par, placa ímpar no dia ímpar. A placa do seu veículo, certo, termina com o número par e não está autorizado a circular na cidade hoje. Em consequência disso, eu vou solicitar que o senhor retorne. O juiz lembra que os decretos de lockdown permitem impor punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Os motoristas que conduzem em vias sem autorização estão cometendo infração passível de multa. Pois bem, a autoridade competente está dizendo: se você não é serviço essencial, você não pode andar nessa via. Então ali já há uma violação do Código Brasileiro de Trânsito. Isso é uma penalidade, por exemplo, aplicável a um motorista. Andrew passou pela barreira com a família, mas reclamou da rigidez do lockdown. Acho que um pouco complicado a gente conseguir cumprir, esse decreto aí do lockdown, porque a gente precisa fazer diversas coisas, até essenciais. Seu Raimundo conseguiu comprovar que estava fazendo uma entrega. A abordagem é boa, as abordagens policiais são boas. Tem que ter, para que as pessoas fiquem em casa. Tássio já tinha passado por uma barreira dentro de São Luís, o que atrasou uma viagem mais do que essencial.
mais, passei 1 hora na barreira antes de chegar aqui, né? Já era para estar bem adiantada a viagem. Tô indo instalar um aparelho de tomografia na cidade onde o surto está começando a avançar, né? Mesmo com o tempo perdido, ele apoia as medidas de lockdown. Acho importante, né? Tá atrapalhando um pouquinho o fluxo da gente que está indo realmente resolver um problema de finalidade médica, mas infelizmente é necessário, né? A gente vê muitas pessoas circulando aí simplesmente por questão de passeio mesmo, né? O Francisco concorda. Se continuar o povo na rua aí, vai morrer muita gente, viu? Ele transporta passageiros para o interior do estado e improvisou uma proteção. A gente tenta se proteger o máximo, tanto se proteger a mim quanto os passageiros, entendeu? Todo mundo aqui é com máscara, todos eles. Só entra na van se tiver de máscara. Na barreira policial, todos respeitam o lockdown e também o coronavírus. Eu, como todo ser humano, estou preocupado, não só comigo, mas com a minha família, entendeu? E a gente acaba se preocupando com todo mundo, porque eu acho que é o momento da gente ter a conscientização e procurar se defender, se manter saudável. Para que o lockdown seja cumprido, é fundamental a ação dos policiais. Profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia e que acabam colocando a própria vida em risco para evitar uma propagação ainda maior do novo coronavírus. 25 policiais do batalhão, comandado pelo coronel Juarez, foram afastados com suspeita de Covid-19. É pouco mais de 10% do efetivo. 3 casos já foram confirmados. Nada que desvie os PMs da missão que eles receberam no lockdown. Nós, como policiais militares e que trabalhamos com a segurança, a gente tem apenas que dar o suporte para aqueles profissionais que estão realmente, diretamente combatendo esse vírus, que é os profissionais da saúde. E eu só peço a Deus que eles protejam esses profissionais e que eles possam fazer um bom trabalho e que a gente se livre desse vírus o mais rápido possível. A polícia também montou barreiras dentro de São Luís. São cerca de 30 bloqueios, onde os PMs fiscalizam o rodízio e se o motorista precisa mesmo sair de casa. O resultado é esse: ruas vazias nos bairros centrais da capital do Maranhão. Comércios fechados, pouquíssimos carros, quase ninguém na rua. O lockdown emplacou nos bairros mais nobres. Mas na periferia... Se você anda nas áreas de classe média, média alta, você vê uma adesão quase em nível europeu de lockdown. Mas você anda nas regiões da periferia, você vê uma movimentação maior de pessoas. O controle é mais difícil. Muita gente na rua. E muitos estabelecimentos comerciais abertos. Está aberto. Eu acho que ela vazou quando a gente chegou. Não tem ninguém. Acompanhadas pela Guarda Municipal, equipes da Vigilância Sanitária orientam quem está descumprindo as regras do lockdown. Você deixou a porta não? E você deixou a porta aberta, você está funcionando? Não, não estou funcionando porque eu moro aqui. Então você baixa, tá? Tá bom. Pode baixar agora, a gente vai aguardando, tá? De acordo com o decreto do governo do estado, os salões de beleza e as barbearias, por exemplo, não são considerados atividades essenciais. É da Vigilância Sanitária. O dono também chama fazendo. Mas manter fechado, tá, gente? Não pode, tá? Manter fechado. É do decreto. Não vai fechar porque também que uma padaria tomar café. Não, mas a gente vai ficar aguardando fechar agora. Vocês não podem, durante o lockdown, não pode funcionar barbearia, salão, nada disso. A
cada abordagem, os fiscais percebem o quanto é difícil manter as pessoas em casa. Eu fico indignada que ninguém tá levando a sério. Só vai levar a sério, infelizmente, quando um parente morrer, quando a pessoa mais próxima morrer, né? Eu, como mãe, eu fico mais desesperada por causa do meu filho, entendeu? É complicado demais e as pessoas não estão nem aí. Patrícia nunca pensou que ia ter que enfrentar uma pandemia. Ele sabe a rota interessante. Ninguém estava preparado para viver uma vida enclausurada, cara. Mas tem que fazer isso aí, a gente tem que se conter dentro de casa para isso diminuir, para diminuir os índices de gente doente e de gente morrendo. A maioria dos moradores das regiões periféricas de São Luís não tem emprego fixo. São diaristas, pedreiros, pequenos comerciantes, trabalhadores autônomos, que desde o início da pandemia ficaram praticamente sem renda. São milhões de brasileiros que foram parar na fila da Caixa Econômica em busca do auxílio emergencial de até R$ 1.200 por família. O valor, aprovado pelo Congresso, é disponibilizado pelo governo federal. Eleilton chegou às 4 da manhã. Todos nós estamos aqui nesse horário aí, ele aqui, para ver se a gente consegue tirar esse auxílio. Essa é a primeira vez que Eleilton sai na rua depois de 15 dias trancado em casa. Ele estava em quarentena porque teve contato com o irmão, vítima da Covid-19. Foi para o hospital, foi internado, faleceu no hospital. Nossa, difícil, mas fazer o quê? Bola para frente, né? Você não está trabalhando? Não. Estou desempregado. Mais isso ainda. Mais isso, pior. Valterlino chegou às 6h20. O senhor está precisando desse dinheiro? Muito, minha querida. Não é só eu com todos que estão aqui. Com pouco dinheiro que tem, seu Ivaldo pagou por um lugar na fila. Hoje eu tive que pagar uma pessoa para ficar aqui para mim, para me chegar aqui, entendeu? 7 horas para me ser atendido. Aos 64 anos, ele tenta sacar a primeira parcela do auxílio emergencial. Estou aqui porque não consegui receber meu auxílio até agora. Estou parado, não estou impossibilitado de trabalhar, tá entendendo? Já estou passando até uma certa dificuldade. Já são 15 dias de espera por uma resposta da Caixa Econômica Federal. Agora estou falando que está em análise. Antes estava aprovado, agora está em análise. Quando eu ligo, pego no aplicativo, está tudo ok. Quando eu vou no 111, fala agora que está em análise. Entendeu? Se já estava aprovado, por que agora está em análise? Na Associação Comunitária do Coroadinho, os voluntários ajudam os moradores a fazer o cadastro no aplicativo criado pelo governo federal. Em tese, a ferramenta digital é o caminho mais rápido para conseguir o auxílio emergencial. Eles mandam mensagem pelo WhatsApp perguntando como é que faz, né? Vem até aqui para a gente orientá-los. Em alguns casos a gente consegue, outros a gente não consegue. Cerca de 100 mil pessoas vivem nos bairros que formam a comunidade do Coroadinho. A pandemia e a consequente crise econômica tiraram o emprego de muita gente. A gente encontra famílias que o pai está desempregado, a mãe está desempregada, né? Os filhos estudam aqui com a gente e nenhum dos dois conseguiu auxílio. De casa em casa, Laubert e Cristiane entregam as doações e orientam os moradores sobre as regras do lockdown. Aí tem o kit, é o kit de limpeza, tá bom? Sempre higienizem as mãos, quando sair usem máscaras. Não esquece, as crianças também podem pegar o vírus e transmitir. A ajuda chegou em boa hora para a Dona Maria. Diarista, ela não consegue mais trabalhar. Com o coronavírus, você perdeu praticamente todas as diárias. Todas as diárias. E vive como, Dona Maria? Eu vivo mais do meu auxílio Bolsa Família. A vizinha, Dona Antônia, perdeu o emprego que tinha em uma padaria. Sem renda, ela ainda tenta conseguir o auxílio emergencial. O que a senhora sente quando está escrito ali em análise? Fico meio triste, né? Porque eu estou esperando.
comprar umas coisas para mim e pro meu filho. Mais uma família, os mesmos problemas. Genilce e Cristiano estão sem trabalhar e ainda não conseguiram sacar o auxílio emergencial. E vocês tiveram acesso ao benefício do governo? Não, eu não tive. Não teve? Não consegui. Tentei fazer, mas não consegui não. Mas desisti. E ajudar? E, é claro, ajudar, mas não deu paciência. No bairro do Coroadinho também falta água na torneira. Um dia tem, o outro não. E aí vocês tomam banho com a água que tá No balde aqui. no balde. Mesmo apertada, a casa do Cristiano vive sempre cheia. Ele e a mulher, Genilce, recebem a visita de parentes todos os dias, mesmo com a pandemia. E alguém já ficou doente aqui? A gente teve uns sintomas assim leves. Sim, mas ninguém foi diagnosticado com coronavírus. Graças a Deus, não. Você conhece alguém que já teve ou alguém que faleceu? Eu perdi uma amiga. Mesmo sem trabalho e mesmo recebendo visitas em casa, Genilce defende o lockdown. Sempre que pode, ela faz um apelo aos vizinhos. Está vendo que é sério? É porque ainda não perdeu o ente querido. Porque na hora que sentir na pele, aí talvez acorda para a vida. 42 pessoas testaram positivo para a Covid-19 do Coroadinho. 9 morreram. Nossa equipe questionou o Ministério da Cidadania sobre as reclamações dos moradores do bairro. Na resposta, a assessoria pede que a reportagem acesse o site da Caixa Econômica Federal com o balanço do auxílio emergencial. Segundo o site, já foram beneficiadas 50 milhões de pessoas e creditados 35 bilhões de reais. Quanto aos processos em análise da população de Coroadinho, o Ministério da Cidadania apenas indicou o site onde o solicitante pode verificar o andamento do processo, que é consultaauxilio.dataprev.gov.br. Ainda não é possível dizer se o lockdown diminuiu as taxas de contaminação por coronavírus no Maranhão. Não há dados conclusivos sobre este modelo de distanciamento no estado. Segundo o governo do Maranhão, após o confinamento, a circulação de passageiros nos ônibus na Grande São Luís diminuiu 80%. De acordo com autoridades, a implementação do rodízio de veículos nas 4 cidades não aumentou o número de pessoas no transporte público. Um resultado diferente de São Paulo, que está sob quarentena. Depois que o rodízio ampliado de veículos começou na capital paulista, os trens metropolitanos registraram aumento de 11% a 15% no número de passageiros. Tanto o modelo de quarentena quanto o de lockdown pode variar de estado para estado, ou mesmo de cidade para cidade. Depende do decreto de cada governador ou prefeito. Mas se compararmos a quarentena de São Paulo com o lockdown no Maranhão, é possível encontrar muitas semelhanças. Nos 2 estados, apenas as atividades consideradas essenciais, como farmácias e supermercados, podem funcionar. Todos os cidadãos devem usar máscaras de proteção nas ruas, sob o risco de multas a serem definidas pelos respectivos decretos. Também nos 2 estados, os motoristas que descumprirem o rodízio de veículos podem ser multados. A grande diferença está na fiscalização. Como mostramos há pouco, no Maranhão, a Polícia Militar impede a circulação de veículos e pessoas que não estejam em atividades essenciais. Outras medidas mais restritivas, se comparadas a São Paulo, também foram tomadas. Algumas paradas de ônibus na Grande São Luís foram temporariamente desativadas e os itinerários de algumas linhas foram reduzidos. Na região metropolitana da capital maranhense, também foi decretada a proibição de estacionamento em áreas de lazer ou de comércio não essencial. Você está assistindo ao dossiê CNN Pandemia.
Em entrevista aos nossos repórteres, o juiz Douglas de Mello, responsável pelo lockdown, falou sobre a possibilidade de prisão para quem não cumprir o confinamento e revelou como foram as ameaças que sofreu por causa da medida. A rigidez do pacote de medidas fez o juiz Douglas de Mello, que determinou o lockdown, ser ameaçado de morte nas redes sociais. Eles mandavam as ameaças no direct do Instagram, eu não dava atenção a elas, eu não respondia, a pessoa achou que só ia conseguir a minha atenção se publicasse as ameaças e começaram a publicar, dizendo que eu ia ser encontrado nos sinais de trânsito, que eu ia morrer, que invadiriam a minha casa. Um dos criminosos, Edson Oliveira de Freitas, nem se preocupou em manter o anonimato. Foi identificado pela Polícia Civil e preso na última terça-feira no Paraná. Hoje, as pessoas que pensam diferente, elas pensam em confronto. Elas não pensam em debate. No confronto, a pessoa quer destruir o outro. Você pensa diferente do outro, em vez de discutir com ela, debater com ela, dentro de um limite de civilidade, a pessoa quer destruir o seu oponente. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não pode criticar a decisão judicial. Pode e deve, porque o juiz até vai refletir sobre aquilo, é natural. Mas não pode dizer que vai matar o juiz. Não pode dizer que vai agredir o juiz. Não pode chutar o jornalista, porque não concorda com a linha editorial da empresa. O juiz explica que, em último caso, quem descumprir o lockdown também pode ser preso. Sair às ruas sem máscara, sair às ruas sem que esteja realizando serviços essenciais em momentos de pandemia, sabendo-se que é possível levar essa doença para outras pessoas, claro que caracteriza esse crime. Mas ele prefere que o Estado invista na conscientização e aplicação das multas, que podem variar entre R$ 2.000 e R$ 1,5 milhão de reais. O ideal é que seja só as multas, para que não se banalize o sistema penal. O sistema penal deve ser reservado para crime grave, para coisa realmente muito relevante. Primeiro, a conscientização, a utilização da força moral das instituições. Durante a noite, o lockdown é quase completo no centro de São Luís. São 7 horas da noite e pouca gente se arrisca nas ruas. É nesse cenário de filme de ficção científica que eles aparecem. Antes invisíveis para a maior parte da população, os moradores de rua agora podem ser vistos com as máscaras que protegem do coronavírus. Então, uma população que há pouco tempo estava invisível e agora ficou visível, porque diminuiu a população na rua e elas que são de rua ficaram lá visíveis, expostas como uma fratura. É um vigiando o outro. Um cuida do outro. Aqui é como uma família. É, justamente. São seus irmãos aqui, então. Todos são de Deus, né? Luiz ficou internado com pneumonia e sabe exatamente o que é a Covid-19. Não, coronavírus a pessoa tem um problema de respiratório. Há 30 anos sem teto, Luiz nunca tinha visto as ruas assim. O senhor notou que as ruas estão mais vazias? Então. Por que o senhor acha que está vazio assim? É porque mais que está ficando isolado com medo dessa bactéria. Luiz dorme perto do Mercado Central, onde se concentra a maioria dos moradores de rua, que não quiseram ir para os abrigos da prefeitura e do governo do estado. Não, porque abrigo coisa que é para levar nós não dá. É no Castelinho. O que o seu Luiz chama de Castelinho, na verdade, é o Castelão. O estádio de futebol foi adaptado para receber os moradores de rua. Cada um tem uma personalidade diferente dos outros. Uns já bebem, outros já são drogados, viu? Então, uns não bebem nem fumam. Lá misturou todos os bairros. Mistura todos os bairros. Eles já entenderam que a nossa finalidade aqui é ajudar, não é prejudicar, não é atrapalhar, não é prendê-los. Eles não estão presos, eles estão
por livre e espontânea vontade, se mantendo no momento afastado das ruas. Ninguém é obrigado a ficar. Eles vêm por vontade voluntariamente, também se eles quiserem sair, eles podem sair. A gente não pode prender ninguém. A maioria das pessoas acolhidas no Castelão é usuária de drogas e está sob tratamento. Quando ele entra aqui, eles vão entrar em abstinência. E essa abstinência precisa de um esquema terapêutico para que combata, com o uso de medicação para que reduza esses efeitos e sintomas. Os moradores temporários do estádio são divididos em alojamentos, que antes da pandemia eram usados por atletas de times do interior do estado. Cada um arruma sua cama e a questão da faxina, cada um é um dia, né? Que é varrer e passar o pano. Tem que deixar limpinho. Não, isso aí é primordial a limpeza, né? A limpeza é primordial. São 3 pessoas em cada quarto, 6 refeições ao dia. O decreto de lockdown também vale por aqui. Todos são obrigados a usar as máscaras de proteção. Ô, Thiago, você tem medo do coronavírus? Tenho medo sim, hein? É um medo invisível, né? Não é o medo de uma pessoa que vem com uma faca, com uma arma, não. É o medo que vem pelo ar, pelo contato. Os testes feitos aqui são chamados testes rápidos ou sorológicos. Com apenas uma gota de sangue, a farmacêutica pode identificar se o paciente teve ou não contato com o vírus. Essa tosse é seca ou é produtiva? Seca. A coordenadora do centro de acolhimento fez o teste. O teu exame deu negativo. Então é se vigiar, ver essa tosse, se vai permanecer, se a falta de ar permanecer, é procurar unidade de saúde. Um alívio para quem se dedica diariamente a proteger vidas. A gente tem medo, mas tem que ser feito, porque se nós virarmos as costas para ele, quem vai fazer? 85 moradores de rua estão alojados no Castelão. No dia em que a nossa equipe estava lá, foi registrado o primeiro teste positivo. Um venezuelano que chegou há 15 dias no Brasil. O primeiro teste dele chegou a dar negativo, mas as farmacêuticas decidiram refazer por conta dos sintomas que ele apresentava. Percebemos que ele estava tossindo, principalmente uma tosse seca. E chamamos o paciente para refazer o exame, aguardamos mais tempo, 15 minutos, e percebemos que o exame dele ele deu positivo, reagente. Desde que começou a sentir os sintomas, o venezuelano foi isolado em um quarto. Agora, ele será encaminhado a um abrigo com mais estrutura para receber pacientes de Covid-19 que não estão em estado grave. Ele vai ter que ir para o outro abrigo e, posteriormente, a quarentena, se Deus quiser tudo dando certo, ele tendo uma boa evolução do quadro da doença, ele volta para cá. Mesmo com a doença avançando em São Luís, muita gente, por medo de ir ao hospital, acaba morrendo em casa. Uma situação dramática para as famílias e também para os profissionais de saúde. Nossa equipe acompanha o atendimento a um paciente com suspeita de Covid-19. Estou com um paciente aqui, ele é diabético, está dando febre direto, diarreia, entendeu? Muitas dores no corpo e de ontem praticamente a febre não baixou de jeito nenhum. Muita fraqueza, agora eu tô com muita dor nas pernas, dor nas pernas. Ele tá desde sexta-feira que não come, não bebe, não fala. Ele tá com falta de ar, ele não consegue parar. Você tem como levar? Não, a gente tá querendo coisa ambulância pra levar. Só aguarda aí. Ele tá muito debilitado, entendeu? Só aguarda. Aguarda a ambulância aí. Essas são conversas reais entre pacientes e funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Durante a pandemia de Covid-19, o número de pedidos de socorro chegou a triplicar em São Luís. A gente tinha em torno de mais ou menos aí 400 ligações, 400 chamadas ao dia. E hoje a gente está girando com uma média de 1.000 a 1.200 chamados dias, né? O povo bastante preocupado
Liga direto, 24 horas aqui pedindo orientação. A cada chamada, uma equipe formada por telefonistas, enfermeiros e médicos socorristas está a postos para dar as primeiras orientações. Médico do SAMU, bom dia. Alex explica que muitas pessoas confundem os sintomas da Covid-19. Tem muita gente que desenvolve algum quadro de ansiedade, tremores, taquipneia. Quando a gente vai orientar, eu percebo que na realidade está com uma crise de ansiedade. Por isso, antes de enviar uma ambulância, os médicos conversam longamente com os pacientes. Então quer dizer que um neto seu estava gripado em casa e agora a senhora está sentindo os sintomas também, é isso? A gente está fazendo muita orientação e estamos conseguindo orientar grande parte da população por aqui. Mas chega uma hora, paciente idoso, hipertenso, diabético, portador de doença autoimune, oncológicos, eu tenho que mandar uma equipe no local, devidamente paramentada, para avaliar a situação. O coronavírus mudou radicalmente a rotina das equipes que fazem os resgates na rua. Motoristas, médicos e enfermeiros passam por treinamentos minuciosos para saber como se proteger da contaminação e também como agir corretamente com pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Uma das maneiras de diminuir o medo e ter um atendimento de qualidade, já que nós somos a linha de frente, é tentar treinar. O treinamento faz você ter um conhecimento e o conhecimento adquire mais autoconfiança. Tão importante quanto os treinamentos são os equipamentos de segurança adquiridos pelo SAMU. A partir do momento que precisa realizar algum procedimento gerador de aerosol, a gente tem que fazer uma paramentação diferente, que chama paramentação completa. Um macacão impermeável, de alta gramatura, uma máscara N95 PFF2 ou similar, um óculos de proteção e o protetor facial Face Shield. Nossa equipe vai acompanhar com exclusividade o resgate de um paciente com suspeita de Covid-19. Uma ambulância de suporte básico pediu apoio para a equipe da doutora Cláudia, que trabalha no suporte avançado. Ela só é acionada em casos graves. Como essa ambulância que está lá no QTH está pedindo apoio do suporte avançado, e a suspeita de Covid, então a gente vai precisar ir paramentado, porque possivelmente eu vou precisar fazer algum procedimento, né? É hora de colocar os equipamentos de segurança. Estou me paramentando aqui, a touquinha que a gente vai colocar, vamos colocar a N95, porque se eu precisar intervir, eu preciso estar toda paramentada. Toda vez é isso? É toda vez. Antigamente não saía assim. Não. O importante é não deixar nenhuma parte do corpo exposta. Exposta, justamente. E é quente essa roupa, né? Demais. A paramentação é feita em menos de 5 minutos. Pronto. Esse é nosso EPI. O macacão, o face, a máscara e a touquinha. A repórter Gabriela Pimentel vai dentro da ambulância com a doutora Cláudia. Por isso, coloca os mesmos equipamentos de segurança. Essa máscara, ela protege mais. Por último, uma máscara transparente que protege o rosto inteiro, chamada de Face Shield, uma espécie de escudo facial. Agora eu tô protegida. Tá protegida. Todos paramentados, a ambulância segue em direção ao paciente. É um paciente de 51 anos, portador de CA. Ele está apresentando sintomas gripais, está rebaixado. E essa ambulância chegou lá e pediu nosso apoio, do nosso suporte avançado.
E a gente está se deslocando para lá. São pacientes graves que estão agravando em casa e a gente está dando esse apoio, né? São menos de 10 minutos da base até o local da ocorrência. Não há tempo a perder. Ei, bom dia. Bom dia. O paciente é um senhor de 51 anos que trata de um câncer no pulmão. A doutora Cláudia conversa com o filho dele. Está sentindo cansaço? Cansaço? A enfermeira que fez o primeiro atendimento já tem um relatório. Como é que estão os sinais vitais dele? A pressão dele está 90/60, frequência cardíaca de 125, às vezes 130. Faz uso de insulina? Só metformina. Só metformina que ele faz uso, né? As perguntas são fundamentais para que a doutora Cláudia saiba como agir. Deu febre? Não, foi só o cansaço de ontem para hoje. Aqui tem alguém gripado? Eu estava um pouco gripada, mas graças a Deus não. Passou, né? As decisões não podem demorar. Se o paciente estiver com Covid-19, a doença pode evoluir rapidamente. A família relatou que de ontem para hoje ele começou a apresentar esses sintomas de desconforto respiratório, né? Por conta desses sintomas gripais que ele vem apresentando, a gente vai conduzir até o hospital que a família passou para a gente, que é um outro hospital, para fazer essa avaliação. Levantar. Depois arrasta. O paciente é colocado na maca. Calma, calma. Não vai cair não, a gente não vai deixar você cair não. Vamos levantar. O paciente é colocado na ambulância de suporte avançado. Por ter câncer no pulmão e por estar há apenas 2 dias com sintomas da Covid-19, a doutora Cláudia decide não entubá-lo. Seu Aeronaldo? Seu Aeronaldo? O senhor tá melhor? Desde o início da pandemia, todas as ambulâncias do SAMU têm que andar com as janelas abertas. Então é prudente desligar o ar-condicionado, abrir todas as janelas, ligar o exaustor, para que possa ter maior limpeza, purificação do ar. A troca do oxigênio da ambulância tem que ser bem melhorada. Sem ar-condicionado e com um macacão de proteção, a equipe trabalha sob um calor insuportável. Aqui é um ambiente confinado, um ambiente insalubre, onde a gente tem que estar em contato muito próximo com o paciente. E se tiver que fazer algum tipo de atividade, tem que ser direto no paciente. Então, com a experiência da senhora que está... O paciente registra baixa saturação, ou seja, tem pouco oxigênio no sangue. É uma das características da Covid-19. O paciente está, que a gente fala, hemodinamicamente estável, né? Ele apresentou uma melhora após a oferta do oxigênio ontem. A doutora Cláudia informa a central sobre todos os passos do atendimento. O paciente já se encontra na nossa PRP, em máscara, 8 litros de O2, já apresenta uma melhora, já está com acesso pérvio, soro fisiológico, e estamos conduzindo o mesmo até o Hospital Guarás, QSL. O destino é o Hospital Particular Guarás, onde o paciente tem convênio. Na chegada, ele ainda apresenta baixa saturação. O paciente mantém uma saturação de 89, 90. A doutora Cláudia entra no hospital. Bom dia. Estou com um paciente aí trazendo de casa suspeita de Covid. Pode entrar? Ela conversa com as enfermeiras. Vamos conduzir aqui a sala de parada, que é a sala de emergência. Bom dia. Paciente suspeito? Suspeita de Covid. Ele vem de onde? De casa. O paciente é encaminhado para uma sala.
A gente está aguardando aqui o colega médico para passar o caso, né, para a gente encerrar aqui a ocorrência. 2 em uso de catéter. A última etapa da ocorrência é transmitir ao médico do hospital as informações do paciente. O máximo que nós conseguimos foi até 90. Aí eu já ofereci O2 em máscara, tá 8 litros no momento, mas assim, ele está desconfortável. Com uma frequência cardíaca de 125 e a saturação ficou em torno máximo até 90. O médico que nos recebe no hospital está sem máscara. Ele já teve Covid-19 e voltou ao trabalho depois de ficar em quarentena. Passei 14 dias afastado, tomando de febre, mialgia. Sim. Tive tudo, quase. Só não tive cansaço intenso, mas tive cansaço leve. É essa a justificativa que ele usa para não usar a máscara no hospital. Já peguei. Você já pegou? Eu volto mais quando eu vou fazer um procedimento de intubação via aérea. A gente vai volta do jeito. Ainda não há comprovação científica de que pacientes que já tiveram Covid-19 deixam de transmitir a doença. Também não há certeza de que a pessoa não pode se contaminar de novo. Por isso, o uso da máscara é obrigatório nos hospitais. No Maranhão, essa é uma das regras do decreto de lockdown. De volta à base do SAMU, a preocupação com a segurança continua. A gente vai agora se desparamentar e entregar a ambulância aqui no DIC para finalizar a limpeza. Depois de cada ocorrência relacionada à Covid-19, as equipes do SAMU precisam passar por um processo rigoroso de limpeza. Aqui é a nossa área, a área de desparamentação, né? Álcool. É preciso muito cuidado ao retirar o macacão. Essa parte externa está toda contaminada, né? O fundamental é evitar contato com a parte externa do equipamento de segurança. Protegendo a parte interna do meu corpo aqui, sempre pegando pela parte de dentro. Missão cumprida. Ai, que alívio. Nossa repórter é ajudada pela doutora Cláudia. Agora você vai puxar aqui atrás, vai jogar para trás, isso, e vai tentar, isso, desenrolando, fazendo o rolinho do macacão. Vai puxando. As duas agora têm que trocar de roupa. Um álcoolzinho e finalizamos a ocorrência. Agora vou partir para o banheiro, tomar um banho e trocar toda a roupa. No fim da tarde, a doutora Cláudia recebeu a informação de que o paciente resgatado testou positivo para a Covid-19. E a suspeita confirmou. Era Covid, sim. Há mais de 2 meses, essa é a rotina da doutora Cláudia. Os funcionários do SAMU convivem de perto com a Covid-19. Quando toca para nossa saída, a gente, será que é Covid? Será? O que será? Para onde a gente vai agora? O que a gente vai fazer? Sempre fica nessa preocupação, né? Para a médica, só há um desejo possível em tempos de pandemia: que tudo isso acabe. Cada plantão que eu termino, eu agradeço a Deus e peço muito a Ele que isso, de uma hora, venha a acabar com essa pandemia, porque nos dá muita tristeza. O Maranhão viveu o último pico da pandemia no fim do mês passado. No dia 28 de abril, os hospitais públicos atingiram 100% de ocupação nos leitos de UTI. Foi aí que as equipes do SAMU conheceram um dos mais cruéis efeitos colaterais do coronavírus. Muitas pessoas morreram em casa, sem procurar atendimento nos hospitais, por falta de leitos ou por medo de contrair o coronavírus. Às vezes o cara é cardíaco, cardiopata, sente uma dor precordial,
mas não quer ir pro hospital, o povo com medo de pegar Covid. Aí, quando a gente vai ver, o cara já entrou em óbito em casa. Era raríssimo a gente prestar uma declaração de óbito, né? E nesse momento de pandemia, talvez tenha sido um momento de recorde de declaração de óbito da instituição SAMU, né? Seu Aurélio tem 70 anos e sofre de asma. Antes da pandemia, a cada crise, ele procurava a unidade de saúde do bairro. Agora, prefere se recuperar sozinho em casa. O senhor deixou de ir para o hospital porque estava com medo de pegar o coronavírus. Foi mesmo? Assustou o senhor? Me assustou. A mulher dele, Dona Cleonice, também quer passar longe do hospital. Na semana passada, teve queda de pressão, mas preferiu ficar em casa. A senhora está com Eu medo tenho do medo coronavírus? demais. Ai, demais. Ave Maria, demais. Deus está no céu por nós todos. Um dos primos de Dona Cleonice morreu com Covid-19. A família diz que ele contraiu o vírus dentro do hospital, depois de sofrer um AVC. A gente chega lá bem, vai fazer uma consulta, aparece outro. Então é melhor a gente se tratar em casa. Ter fé e vai ficar boa. O avô da Narlise morreu depois de sofrer um AVC em casa. Diabético e hipertenso, ele teve complicações de saúde antes de falecer. Os parentes chegaram a tentar uma vaga na rede estadual de saúde, mas não conseguiram. Acho que os hospitais muito cheios, os leitos praticamente todos ocupados, e aí ele já tinha uma saúde bem frágil por conta de tudo que vem acontecendo. E eu acho que levar ele para o hospital, os médicos talvez estavam com medo que o quadro dele piorasse ainda mais pela fragilidade da saúde dele. Com medo dele pegar o coronavírus? Sim. Adrelino Serra Fonseca tinha 85 anos. O que ele ensinou para você? Honestidade, falar a verdade e trabalhar. Entre a saudade e o confinamento, Narlise sonha com o dia em que vai poder voltar a trabalhar. Ela é professora e mantém uma biblioteca para crianças carentes. Imagino ela cheia, com os meninos voltarem, empréstimo de livro, eu falando que tem que devolver o livro, vamos devolver o livro, porque o livro é só emprestado, não é dado. E isso faz falta, assim, entendeu? O governador do Maranhão, Flávio Dino, informou nas redes sociais que o lockdown na região metropolitana de São Luís termina neste domingo. A partir de amanhã, passam a valer as regras de isolamento social aplicadas antes do lockdown. A taxa de ocupação das UTIs do Sistema Público de Saúde baixou para 87,5%. Um número ainda preocupante, mas que já representa um alívio para os profissionais de saúde que lutam contra o coronavírus no Maranhão. O que você diria para eles, assim, se todos eles estivessem aqui agora? Uma palavra só. Obrigado. Obrigado. Eu acho que sem eles a gente não tinha conseguido passar, como ainda não passou, mas o que esse pessoal tirou assim da cartola e foi pra guerra, não tem outra palavra a não ser obrigado. O dossiê CNN Pandemia termina aqui. A gente espera você no próximo domingo com outra grande reportagem. Até lá, boa noite.